Quando o narcisismo invade a igreja. No grupo de adolescentes da igreja, fomos instruídos a memorizar Filipenses capítulo 2. O título do capítulo na Bíblia que eu usava naquela época era algo do tipo: Imitem a humildade de Cristo. O convite à humildade se baseava no fato de que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versos 6 a 8. Em minha ingenuidade, concluí que essa conduta humilde era o modo de vida que a maioria dos cristãos buscava. Portanto, quando conheci minha primeira celebridade cristã, quando ainda cursava o ensino médio, esperava uma encarnação de Jesus. No palco, ele encantou e impressionou, de braços abertos e um sorriso tão grande que dava para vê-lo da última fileira do auditório. Depois, quando o encontrei pessoalmente, contudo, mostrou-se distante e frio, bem diferente de uma encarnação de Jesus. Superior demais para um bate-papo com um fã adolescente, importante demais para encontros triviais desse tipo. Naquele dia, recebi a primeira e dolorosa ferroada do narcisismo. Senti-me pequeno, sem valor, insignificante demais até para uma rápida conversa. Perguntei-me o que estava errado, em que aspecto eu era inadequado aos olhos dele. A ferroada do narcisismo sempre nos faz perguntar: o que há de errado comigo? Para mim, o narcisismo entrou na igreja naquele dia. Não sabia descrever o que percebi naquele encontro narcisista, mas a experiência deixou um gosto amargo na boca. Cerca de 10 anos depois, senti a ferroada do narcisismo novamente e com força total. Dessa vez, veio de um carismático e charmoso colega de ministério que me colocava lá no alto com seus elogios, mas cujas maquinações, cheias de segredos, suspeitas e, por vezes, um tanto sinistras, me deixavam confuso e até assustado. Depois de passar um tempo me sentindo desequilibrado, conversei com um terapeuta que me explicou sem rodeios: você está lidando com um narcisista. Como assim? Na época, eu não tinha um vocabulário de psicologia. O termo me parecia vagamente conhecido. Provavelmente o tinha ouvido nos escândalos eclesiásticos e políticos que abalaram a nação na década de 1990. Uma imagem clara começou a se formar para meu terapeuta. Eu me sentia desequilibrado. Eu tinha medo, eu me culpava. Percebia naquela pessoa traços de bondade e maldade irreconciliáveis. A realidade que se desdobrou diante de mim era muito mais complicada e enlouquecedora. Uma pessoa inteligente, aparentemente sábia e influente em minha vida, que ao mesmo tempo era manipuladora, hostil e traiçoeira. Charme e fúria, sabedoria e insensatez, retidão e perversidade, Jekyll e Hyde. Ao longo dos meses seguintes, minha confiança na humanidade vacilou. Comecei a perceber a dinâmica do narcisismo atuando em relacionamentos espiritual e emocionalmente abusivos desde minhas primeiras memórias, passando pelos anos formativos da faculdade até o seminário. Por um tempo, tornei-me extremamente desconfiado de todos e julgador. Comecei a colocar o rótulo narcisista em outros de forma indiscriminada. No programa de treinamento de conselheiros do qual eu estava participando, diagnosticava as pessoas a torto e a direito. Hoje vou ver meu cliente borderline, ou o viciado em sexo vem às 16 horas. Com o tempo, percebi que essa era uma forma de poder, um modo de lidar com meus sentimentos de insegurança e decepção. Entendi que não encontraria cura e saúde em minha própria jornada ao simplesmente virar a mesa e me tornar o poderoso da história, armado de categorias clínicas e perícia recém-desenvolvida para julgar outros. Teria de confrontar meu próprio narcisismo latente.
Claro que todos nós somos suscetíveis a comportamentos narcisistas. Todos nós nos sentimos superiores em algumas ocasiões. Deitados na cama à noite, consideramos que merecemos mais do que temos. Comparamo-nos com outros e competimos com eles. Essas são características gerais que podemos ter em comum com uma pessoa narcisista. No entanto, o transtorno de personalidade narcisista, TPN, é algo muito mais sério, caracterizado por grandiosidade, sensação de mérito, necessidade de admiração e falta de empatia. Os indivíduos aos quais o diagnóstico de narcisismo é aplicável podem ser talentosos, charmosos e até inspiradores, mas falta-lhes autoconsciência e autoavaliação e preferem a autoproteção à humildade. A psicóloga cristã Diane Langberg diz a respeito do narcisista: ele tem muitos dons, exceto o dom da humildade. Embora a igreja talvez pareça ser o último lugar em que encontraríamos narcisismo, ele está presente em leigos comuns, em pastores de toda a gama teológica e em sistemas que protegem narcisistas e promovem abuso. Comecemos nossa investigação ao tratar de cada um desses itens. O narcisista em sua igreja. Quando vamos à igreja, é comum nos escondermos por trás de máscaras espirituais com sorrisos que encobrem nossa dor. Como disse um de meus clientes, sou mais autêntico na igreja nas noites de quarta-feira do que nas manhãs de domingo. Ele estava se referindo à reunião de quarta-feira dos Alcoólicos Anônimos realizada em sua igreja. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, disse certa vez: parece ser quem tu és, arranca tuas máscaras. A igreja não foi criada para ser um baile à fantasia. Revela-te em tuas verdadeiras cores. Tenho a impressão de que o príncipe dos pregadores não tinha o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, mas ele aponta para uma dinâmica importante. O narcisismo se desenvolve às escondidas. Se você me perguntar por que igrejas são lugares tão propícios para abuso e para seu acobertamento, eu responderei que é porque muita coisa acontece às escondidas. Se olharmos para Gênesis 3, veremos que o impulso de ocultar culpas não é novidade e, portanto, não deve nos surpreender. Observei essa dinâmica em inúmeros casos. Pense, por exemplo, em um casal bem vestido, de uma igreja de classe média alta, mas cujo relacionamento narcisista e abusivo permaneceu encoberto por um longo tempo. Anos atrás, trabalhei com Jade, cristã desde a infância, e esposa de Vance havia mais de 2 décadas. Muitos diriam que os dois eram exemplo de casal cristão, que serviam a outros de maneiras evidentes e também nos bastidores, e eram pais orgulhosos de 3 belos adolescentes. Ele era médico de sucesso. Ela era mãe em período integral. Ela me procurou para fazer aconselhamento e tratar daquilo que, a seu ver, era depressão, porque a filha estava prestes a se mudar para fazer faculdade em outra cidade. Não levou muito tempo, contudo, para as lágrimas caírem torrencialmente. Havia muito mais coisas acontecendo. Jade começou a descrever um quadro de abuso emocional de longa data, embora ela não tenha usado esses termos técnicos. Ela pisava em ovos quando estava com o marido, um homem controlador e arrogante. Havia anos ele criticava seu peso, a comida que ela preparava, suas amizades e sua fé. Com o tempo, ela se deu conta dessa dinâmica tóxica e, por fim, falou para o marido que esse era um problema sério em seu casamento. Jade buscou ajuda de líderes da igreja e começou a relatar sua situação para alguns amigos de confiança, pois Vance se esquivava de conversas difíceis. Jade e Vance passaram efetivamente uma década escondidos em sua igreja. Frequentaram um pequeno grupo durante muitos anos. Amigos viram Vance dar broncas em Jade em público e até criticá-la durante uma reunião do pequeno grupo por não preparar comida suficiente. Logo em seguida, contudo, Vance voltava a ser o charlatão extrovertido e carismático de sempre.
Jade se encolhia, abria um sorriso sem graça e mantinha seu papel de esposa submissa. A igreja ofereceu pouco apoio, mesmo depois que ela pediu repetidamente a diferentes pastores que interviessem. Correram boatos sobre a instabilidade mental de Jade. Por fim, ela se conformou com o casamento abusivo e desistiu do aconselhamento. Anos depois, eu a vi no supermercado. Ela sorriu enquanto passava por mim, escondendo a dor, até mesmo de um dos poucos que sabia o tamanho de seu sofrimento. Ou pense em Beth. Ela era a presbítera de uma igreja grande. Com seu jeito agradável e charmoso, tinha conquistado um lugar no círculo de líderes. Havia se tornado tão indispensável que alguns a consideravam membro da equipe pastoral, embora não recebesse um salário, enquanto outros imaginavam que a igreja se desintegraria sem a genialidade e a competência de Beth. Com o tempo, ela desenvolveu a narrativa de que o pastor titular era inapto e incapaz de fazer a igreja crescer, uma história que, por fim, levou o pastor a pedir demissão. Aos poucos, o plano grandioso de Beth começou a ganhar contornos claros. Ela propôs conversar com um amigo próximo que tinha sido pastor em outro estado, um homem casado com quem ela havia se envolvido no passado. As tendências narcisistas desse pastor haviam atraído a atenção negativa do presbitério, e ele estava pronto para encontrar uma nova igreja. Sem ter de prestar contas de suas ações, e graças à manipulação de Beth, ele foi chamado para pastorear a igreja dela. Essas duas histórias mostram como o narcisismo se manifesta no meio de pessoas comuns e em igrejas comuns. A maioria das pessoas em ambas as igrejas não enxergou as realidades dessas situações, mas é inquestionável que houve vítimas, manipulação e sofrimento intenso. O pastor anterior da igreja de Beth não voltou para o ministério. Jade não recebeu a ajuda de que precisava. Vance e Beth eram figuras tremendas, cuja personalidade forte e astúcia conquistaram as pessoas, até mesmo aquelas que, por vezes, se perguntavam se eles eram confiáveis. Infelizmente, muitos de nós confiamos ingenuamente nos Vances e nas Beths do mundo. Eles são convincentes, são cheios de charme, são seguros de si e, infelizmente, são considerados dignos de crédito. Pastores narcisistas. O amado psicólogo e padre Henry Nouwen não estava tentando definir narcisismo, mas poderia muito bem tê-lo feito quando escreveu: "A longa e dolorosa história da igreja é a história de pessoas tentadas repetidamente a escolher poder acima do amor, controle acima da cruz, liderar em vez de ser conduzidas. Os verdadeiros santos são aqueles que resistiram a essa tentação até o fim e por isso nos dão esperança. Uma coisa é evidente para mim: a tentação do poder é maior quando a intimidade é uma ameaça. Parte considerável da liderança cristã é exercida por pessoas que não sabem como desenvolver relacionamentos próximos saudáveis e, em lugar deles, escolhem poder e controle. Muitos construtores cristãos de impérios são pessoas incapazes de oferecer e receber amor. A triste deserção do caminho humilde de Jesus pode ser vista hoje em pastores de igrejas grandes e pequenas, em celebridades cristãs queridas, líderes ministeriais prolíficos que escrevem livros e mantêm blogs, plantadores de igreja dinâmicos e homens e mulheres aparentemente piedosos. A realidade assustadora do narcisismo é que, com frequência, ele vem em uma embalagem atraente. O narcisismo é a imagem cintilante que apresentamos para o mundo, como a romancista Susan Howatch o descreve em seu livro Glittering Images, Imagens Cintilantes, que conta a história de um clérigo narcisista de meados do século XX. Será que exatamente os homens e mulheres chamados para pastorear o rebanho são os que lutam mais com o narcisismo? Infelizmente, o narcisismo entre líderes cristãos é um fenômeno pouco estudado. Quando fiz minha pesquisa de doutorado mais de uma década atrás,
descobri um grande número de recursos sobre bem-estar pastoral, como estudos sobre esgotamento, vícios e depressão. Encontrei artigos em nível popular sobre liderança narcisista, mas observei uma ausência de pesquisas sobre a prevalência do narcisismo. Tive a impressão de que não queríamos que o mundo soubesse de nosso segredo vergonhoso. Quando comecei a fazer avaliações psicológicas de pastores e plantadores de igrejas, notei que características narcisistas eram apresentadas muitas vezes como pontos positivos. O narcisismo pode ser interpretado como autoconfiança, liderança forte, visão clara e capacidade de lidar com críticas. Um colega meu costuma dizer que o ministério exerce atração magnética sobre a personalidade narcisista. Afinal, quem mais gostaria de falar em nome de Deus toda semana? Embora a grande maioria das pessoas tenha dificuldade de falar em público, pastores não apenas o fazem com frequência, mas o fazem com autoridade divina. Em meu próprio trabalho, que inclui 15 anos de aplicação de testes psicológicos em pastores, o resultado da grande maioria dos candidatos ao ministério indica que eles estão dentro do grupo B de transtornos de personalidade do Manual de Psiquiatria DSM-V, em que as características narcisistas são mais proeminentes. O índice é ainda mais alto entre plantadores de igrejas. Elevações no espectro narcisista são combinadas com depoimentos de medo de grande fracasso, com frequência, de ordem moral, vergonha intensa e vícios secretos. No coração desses pastores, encontramos escondida vergonha profunda. O poder mantém a vergonha e o medo sob controle, pelo menos por um tempo. A máscara narcisista é uma armadura de autoproteção que defende o ego frágil dentro dela, mas ofende, oprime e afasta o outro. Pastores narcisistas são ansiosos e inseguros e não guiam as ovelhas para águas tranquilas, mas sim para furacões. Participei e fui palestrante de dezenas de congressos para pastores, e vejo essa ansiedade fervilhando nas comparações e competições, na forma de se apresentar e se vestir, nos vícios em drogas e álcool, e na obsessão com atividade física, redes sociais e aprovação. Ouço na voz preocupada do jovem pastor que há pouco tempo recebeu uma ligação de um agente literário e declarou com orgulho: "É o meu momento, minha vez de decolar." Percebo-a na inautenticidade do candidato a plantador de igrejas, cujas respostas excessivamente otimistas para minhas perguntas sinceras sobre sua saúde me fazem imaginar se ele alguma vez foi honesto com alguém. Sinto-a nas intermináveis postagens de selfies de uma pastora cuja presença diária nas redes sociais parece ser um grito de "olhem para mim." Vejo-a no pastor veterano que se considera sábio e esclarecido e fala de modo condescendente sobre os membros mais jovens de sua equipe. Ao longo de minha vida, a imagem clássica do pastor dedicado de uma congregação, ao qual podiam ser confiadas as responsabilidades de pregar a palavra de forma correta, cuidar das almas com diligência e liderar a igreja com sabedoria, mudou drasticamente. Diante dos escândalos nas igrejas protestantes e católicas, a confiança no clero diminuiu consideravelmente nos últimos 20 anos. Encontra-se em queda contínua desde 2009, depois de um ponto alto de 67% em 1985, relatou o pesquisador. Hoje, pastores são considerados menos confiáveis que juízes, 43%, funcionários de creches, 46%, policiais, 56%, farmacêuticos, 62%, médicos, 65%, professores de ensino fundamental, 66%, oficiais militares, 71%, e enfermeiros, 82%. Seminários encarregados de preparar a próxima geração de ministros ordenados também estão em declínio.
Em meio a escândalos que vão de televangelistas a padres e a estrelas de mega-igrejas, o pastorado não é mais a nobre vocação de outrora. Tendo em conta o declínio geral, aqueles que ingressam no ministério sofrem pressão ainda maior para ser bons o suficiente, inteligentes o suficiente, cativantes o suficiente e confiantes o suficiente para promover revitalização, começar novas congregações e trazer de volta os desigrejados. A vocação do pastor de uma congregação comum não tem mais o mesmo glamour de outros tempos. É interessante que em meus primeiros anos de ministério como pastor e terapeuta, recebia com frequência pedidos para escrever referências para candidatos à função de plantador de igrejas. Minhas advertências sobre seu narcisismo muitas vezes eram entendidas como recomendações de seus talentos para inspirar, desenvoltura, forte liderança, carisma, charme e influência. Em retrospectiva, vejo o dano causado por indivíduos considerados preparados para liderar e plantar igrejas. Em muitas redes de ministério pós-denominacionais de hoje, em que o processo tradicional de ordenação foi abandonado, jovens líderes são recrutados e colocados para trabalhar sem o devido treinamento ou formação da alma, simplesmente porque são bem-sucedidos em outras áreas de atuação. Ainda não aprendemos. Mas à medida que as histórias de narcisismo prejudicial se multiplicam e as redes sociais servem de amplificador para as vozes das vítimas, é possível que estejamos nos aproximando de um acerto de contas. Igrejas narcisistas. Durante séculos, o sistema eclesiástico foi estruturado de forma hierárquica, privilegiando alguns acima de outros. Líderes do sexo masculino, pessoas com nível elevado de instrução, recursos ou uma boa rede de contatos têm tradicionalmente maior acesso ao poder. Estruturas não são, necessariamente, culpadas pelo narcisismo, mas algumas estruturas específicas criam um ambiente em que ele pode se desenvolver sem ser questionado. Ao longo da história, a mistura de igreja e império na cristandade solapou a configuração de quenoses da igreja e, no lugar da humildade cruciforme, colocou hierarquia, patriarcado e poder. A grandiosidade, a sensação de mérito e a ausência de empatia, características do transtorno de personalidade narcisista, se tornaram parte do perfil de um bom líder. Aqueles que foram feridos pelo narcisismo são levados a crer que a culpa é deles. Falta de humildade, falta de sujeição. Sistemas de poder e riqueza que promoviam abuso foram perpetuados por sucessivas gerações de líderes. Sistemas narcisistas se fortalecem em estruturas que elevam indivíduos com autoridade e carisma e subordinam outros de acordo com gênero, condição social, posicionamento teológico, supostos dons ou falta dos mesmos, aptidões e mais. Esses sistemas também perpetuam vergonha entre aqueles que são menos santos, conhecidos, carismáticos, inteligentes ou poderosos. Essa dinâmica que cria uma divisão entre os de dentro e os de fora leva muitos a desejar e orar por ascensão e maneiras de compensar por suas deficiências. No entanto, os sistemas mantêm subjugados aqueles que não alcançam os padrões impostos e eleva aqueles que alimentam a fera narcisista. O sistema procura controlar qualquer dinâmica que enfraqueça sua efetividade e longevidade. Esses três fatores, estrutura, vergonha e controle, são aspectos fundamentais dos sistemas narcisistas. E embora muitos sistemas eclesiásticos sejam estruturados para que haja prestação de contas, aqueles que ocupam cargos de poder muitas vezes encontram maneiras de evitá-la. Em um sistema narcisista, as avaliações não são feitas de forma honesta. Quando acontecem, são atenuadas, contrabalançadas por uma longa lista de virtudes e dons. Exige-se lealdade ao líder narcisista e a perpetuação do sistema.
Talvez se declare: é dessa forma que operamos, ou foi dessa maneira que crescemos tanto. Questionar essa ideia é sinônimo de deslealdade, e quem questiona é humilhado e desligado do sistema. Ademais, quando o líder narcisista é atacado, sua reação é se colocar na defensiva e fazer papel de vítima. Líderes narcisistas têm uma identidade de vítima-mártir-herói, que os apresenta como alvos inevitáveis de subordinados frustrados. No fim das contas, o complexo de perseguição contribui para seu prestígio entre alguns que os veem como heróis sempre firmes na batalha. O sistema socorre o líder narcisista à custa de suas vítimas. A falta de avaliação honesta, o medo de deslealdade e o complexo de vítima tornam difícil interagir com esse sistema. Quem dirá transformá-lo? Igrejas são especialmente suscetíveis a um fenômeno chamado narcisismo coletivo, em que o relacionamento entre líder carismático e seguidor é entendido como algo inquestionável. Infelizmente, nos últimos tempos, temos visto muitos casos de líderes cristãos carismáticos que reúnem um número imenso de seguidores dentro da igreja e nas redes sociais, e depois se mostram manipuladores, abusadores e ditatoriais. Gerald Post afirma que existe entre líder e seguidor um relacionamento em que um reforça as atitudes do outro. O líder depende da admiração e do respeito de seus seguidores. Os seguidores são atraídos pela onipotência e pelo carisma do líder. O líder usa retórica polarizadora que identifica um inimigo externo, o que une líder e seguidores em uma missão grandiosa. Os seguidores se alimentam da convicção do líder a fim de preencher seu vazio identitário. É interessante observar que, nesse relacionamento de mutualidade, ambas as partes são propensas a uma forma de narcisismo. Como é possível o narcisismo prosperar entre aqueles que procuram se tornar semelhantes a Cristo? Primeiro, esses sistemas atraem pessoas que desejam fazer parte de algo especial. O sistema narcisista ostenta seu caráter extraordinário, a ação singularmente poderosa de Deus nessa igreja, movimento ou denominação. Quem ousaria questionar a obra de Deus? Uma vez que a missão é ligada à suposta ação de Deus, há maior probabilidade de as pessoas questionarem seu próprio julgamento do que a bênção evidente de Deus. No entanto, nesses sistemas é comum pedir que funcionários da igreja ou da organização façam grandes sacrifícios em troca de pouca ou nenhuma remuneração, e com frequência a realidade fica muito aquém do que foi prometido. Aqueles que alcançam cargos mais elevados costumam ser coniventes com o sistema. Aqueles que, por fim, se recusam a idealizar o líder são mascados e cuspidos fora. Mas, uma vez que a missão parece ser espiritual, o sistema permanece incontestado. Segundo, muitas vezes o sistema se compara com outros e considera que eles são inadequados. O sistema narcisista pode destacar a personalidade ou o estilo cativante de seu líder, a natureza estratégica de sua localização ou missão, a ortodoxia de sua doutrina, a autenticidade de seu culto, a beleza de sua liturgia, a integridade de seu ativismo. Aqueles que se encontram dentro do sistema são levados a crer que a outra igreja na mesma rua não é abençoada, especial ou fiel. Uma percepção coletiva de grandeza é comum nessas situações. Conheci uma igreja em que muitos membros da equipe pastoral não haviam recebido ensino teológico em um seminário. Em vez disso, tinham passado por um programa de treinamento interno que o próprio pastor titular havia criado. Os participantes desse programa eram levados a concluir que nenhum movimento de plantação de igrejas havia experimentado crescimento mais radical ou rápido. Como consequência dessa dinâmica, a igreja caiu em uma espécie de
destino manifesto eclesiástico. Aqueles que questionavam políticas, táticas e até mesmo abusos evidentes eram mais que depressa convidados a se retirar. A maioria, porém, tinha convicção de que estava em um lugar e um momento extraordinários, consagrados por Deus, o que levava seus membros a criticar outras igrejas e até organizações seculares consideradas menos eficazes que a organização deles. Sistemas narcisistas existem para si mesmos, embora suas declarações de missão e de crenças teológicas sejam repletas de vocabulário de serviço, abnegação, justiça e cuidado. Para aqueles que estão inseridos no sistema, essa contradição é exaustiva. Por isso, muitos que se aproximam do epicentro de liderança ou abrem mão de sua integridade ou pedem demissão. Humilhe-nos. A passagem sobre kenosis em Filipenses 2 apresenta uma visão que nós, cristãos, desejamos colocar em prática, mas que sabotamos repetidamente. A declaração "gosto de Jesus, mas não gosto da igreja" nasce, com frequência, de experiências de frustração e até mesmo de abuso, em que os fiéis são constrangidos e humilhados por outros membros da igreja, líderes e sistemas. Pastores e igrejas perdem credibilidade quando, em vez de adotar o caminho de Jesus, trilham o caminho do império, trocam vulnerabilidade por poder e se aproveitam dos fracos. O pastor narcisista se torna semelhante aos reis corruptos do antigo Israel, cuja consciência régia é caracterizada por poder e autoproteção, e não por solidariedade com as ovelhas feridas. Walter Brueggemann escreve: Jesus de Nazaré, tanto em seu ensino quanto em sua presença, fez a crítica máxima à consciência régia. Na verdade, ele desconstruiu a cultura predominante e anulou suas asserções. Sua crítica máxima consiste em sua solidariedade com os marginalizados e na vulnerabilidade exigida por essa solidariedade. A única solidariedade digna desse nome é a solidariedade caracterizada pelo mesmo desamparo que eles conhecem e vivenciam. A longa e sórdida história da Igreja dá testemunho do amor arrogante que temos por poder, cargos elevados, riqueza, prestígio, sucesso e privilégio. Como Henry Nouwen diz, almejamos ser relevantes, espetaculares e poderosos, uma mistura tóxica que Jesus recusou ao ser tentado no deserto, mas que muitos pastores de hoje aceitam de bom grado. Tendo em conta, porém, as dinâmicas eclesiásticas em transformação e o movimento social crescente que leva a sério o narcisismo e os abusos do clero, a igreja e seus servos talvez estejam em uma época de humilhação e acerto de contas necessários. Minha esperança é que encaremos esse tempo com uma atitude de humildade.